podemos resumir isto em três campos mais especificamente. E cada um é criado de forma diferente, embora que as consequências são muito similares entre uns e outros. Então, por exemplo, os três tipos podemos chamar de campo elétrico, campo magnético e campo eletromagnético, que é a mistura. Ok, antes de mais, o que é grounding? Grounding, ou earthing, ou aterramento. Então, o mar, qual é que é a melhor cura? É o mar, obviamente, né? Estamos aterrados, estamos a receber os minerais, os iões negativos do próprio mar, o sol, o facto de não estarmos ligados a nenhuma tecnologia, temos ali tudo. Então, sim. claro... Porque... Assim, eu meto sempre o telemóvel em modo de avião à noite. Lá está, Mafalda. Então, olha, ainda bem que estamos neste podcast, porque agora vou dizer uma coisa para ti que vai ser útil para toda a gente. Mesmo, desculpa dar-te esta notícia, ok? Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Super Us. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Super Us é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, eu sou Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Super Us. Hoje temos connosco o Gabriel Marques. Gabriel é biohacker, é EMF Radiation Specialist e é ainda o fundador do Prasanna Health. A Prasanna Health tem um vasto leque de produtos, nós vamos falar durante o podcast sobre alguns deles. Tem o sauna com infrared, tem ainda banheiros de gelo, lençóis de grounding e outros produtos. Eu conheci o Gabriel na Summit, na Biohacking Summit em Amsterdão, este ano, onde ele estava também a mostrar alguns destes produtos que eu acabei de falar. Seja muito bem-vindo, Gabriel. É um prazer ter-te aqui comigo hoje. Olá, Mafalda. Aliás, nós conhecemos-nos um bocado antes, só que não tínhamos falado ainda. Certo, sim. Através, né? Foi no casamento de um amigo, dos amigos que temos em comum. Pessoas espetaculares, aliás. A primeira coisa que eu te ia perguntar era também para introduzir um bocadinho o porquê de teres entrado nesta área do biohacking e teres fundado a Prasanna Health. Por isso ia-te perguntar um bocadinho também para contares a tua história e como é que tudo isto começou. Então, normalmente as pessoas que entram no mundo do biohacking entram por duas razões. Ou porque querem melhorar a saúde, né? Performance, essas coisas todas, ou então porque estão ou estiveram muito doentes. No meu caso foi essa segunda situação. Eu estive muito doente, aliás, um bocado triste dizer isto, mas eu já nasci bastante doente, nasci com um problema no coração, que me levou a ter 2 cirurgias, que me abriram o peito e tudo. E então o prognóstico sempre, a vida toda, foi mais cirurgias, mais medicamentos. O que eu não estava à espera é que depois surgiram, entretanto, muitos outros problemas que não estavam bem relacionados com o coração, embora que tu e eu sabemos bem que quando há um desequilíbrio no corpo, numa parte do corpo, está tudo relacionado, né? Não se pode isolar uma parte do corpo. Então foi assim uma vida toda numa luta com maus prognósticos, mas depois numa luta de tentar recuperar aquilo que estava mal e depois outras coisas que ficaram ainda piores e sempre atrás da procura constante de recuperar. Até que há cerca de 8 anos atrás, em que eu estava mesmo numa fase bem desesperada, acamado, e acabei por encontrar o mundo da saúde natural, naturopatia, detox, biohacking. Enfim, o biohacking veio um bocado depois, embora que o biohacking abrange tudo o que é saúde natural também, né? Então foi um bocado daí, foi o desespero que me levou mesmo a este mundo do biohacking. Pá. Sim, eu acho isso muito interessante porque basicamente, claro que nós podemos e devemos procurar ajuda, seja médicos mais convencionais, seja médicos funcionais, seja naturopata, seja o que for, mas a verdade é que o benefício ou malefício da nossa saúde é nosso, então temos que, digamos que ser nós a tomar as rédeas da nossa saúde e nossa vida para procurar aquilo que funciona connosco, porque a verdade é que aquilo que funciona com as pessoas nem sempre funciona connosco. Sim, há a tendência de passarmos a responsabilidade da nossa saúde para os homens de bata branca, né? Acho que levámos um bocado esse brainwash, não querendo entrar em conspirações, pensarmos que só indo ao hospital ou aos médicos é que eles nos resolvem os problemas de saúde. No fundo, nós é que somos responsáveis por nós próprios. Enfim, acho que é mesmo isso. Quando percebes isso... Eu acho que não é só o brainwash, mas também é mais fácil, não é? É mais fácil pormos a responsabilidade noutra pessoa do que responsabilizar-nos a nós próprios. Agora,
Yeah. Se é a solução, provavelmente não, mas que é mais fácil, não é? Yeah. Desresponsabiliza-nos, de certa forma. Claro, é mesmo isso. E como é que começou aqui? Falaste um bocadinho dos problemas a nível de saúde que tiveste e como é que tu começaste a interessar por IMFs? E se calhar começando a falar neste tema, acho que é importante definir um bocadinho o que é que são os EMFs, Magnetic Sim. Fields, para que possamos depois entrar no tema. Ok, então, os EMFs, que quer dizer Electromagnetic Fields, ou campos eletromagnéticos, isso veio um bocado depois de um grande caminho de recuperação. Mas foi uma peça fundamental nestes últimos ano e meio, 2 anos, para eu realmente sentir-me e ter como é que é dizer, um escalar muito grande da recuperação da minha saúde. Então foi fundamental, embora foi uma parte já assim, Parte do quase processo. final do processo. Porque tudo inicialmente começou com coisas que eu acredito que também já tenhas e já tenhas feito e faças, né? Começou tudo com detox, jejuns, pronto, desintoxicação do intestino. Começou tudo muito por aí. Tive bastante tempo vegetariano também. Tudo isso ajudou durante um certo tempo. Pronto, durante algum tempo isso resultou bastante bem, embora que depois tive os meus problemas com isso, mas de outra forma lá resolvi. Mas os EMFs foi então uma parte muito, muito importante. Então, eu sempre fui uma pessoa que estive bastante ligada às tecnologias e não tinha absolutamente noção nenhuma que todos os aparelhos, inclusive aqueles que temos em casa, os computadores, os telemóveis, os routers, os eletrodomésticos, os candeeiros ao lado da cama, tudo isso emite campos eletromagnéticos. E podemos resumir isto em 3 campos mais especificamente, e cada um é criado de forma diferente, embora que as consequências são muito similares entre uns e outros. Então, por exemplo, os 3 tipos podemos chamar de campo elétrico, campo magnético e campo eletromagnético, que é a mistura dos dois. E, por exemplo, o campo elétrico pode ser emitido por qualquer aparelho que esteja ligado a uma tomada em casa, ok? Que está ligada à corrente que a gente chama alternada e que faz uma oscilação por causa da tensão que tem a passar nos cabos dentro da parede, na tomada, ou o próprio cabo que vai até um candeeiro ou um eletrodoméstico qualquer. Essa oscilação na corrente alternada faz com que haja um campo elétrico. Okay? E esse campo elétrico é mensurável com vários aparelhos, que eu utilizo esses aparelhos, e estendem-se até mais ou menos 3 metros. Ou seja, nós podemos ter um candeeiro a 1,5 metro ou 1 metro da nossa cabeça, mas isso está na mesma a criar uma carga positiva em excesso no nosso corpo. E as nossas células funcionam, a membrana numa carga positiva e no interior da célula negativa. E quando há um excesso desta carga positiva, podemos ter várias consequências de saúde, tanto a nível celular como depois mesmo a nível de sintomatologia, se é assim que se diz. Sim, sintomas. Então, isto é especificamente campos elétricos. Pode vir qualquer fonte que esteja ligado a uma tomada elétrica de casa e que se expanda até 3 metros e dá para medir. Depois... Isso, só para interromper-te aí um bocado. Por exemplo, isso acontece quando são alguns tipos de candeeiro que não estejam ligados à tomada. Por exemplo, eu para ler livros, eu uso um que aquilo carrega-se, não é? Mas quando carrega está ligado à tomada, mas se não tiver a carregar não está ligado à tomada. Nesse caso aí, também emite ou não? Então, por isso é que eu formulei as minhas frases especificamente que quando está ligado a uma tomada. Porque se não estiver, e se tiver uma espécie de uma bateria, aí nesse caso já está a funcionar com corrente contínua, diferente da casa, e é uma bateria, então não emite este campo elétrico desta maneira. Então, nesse caso, é claro que não convém encostar mesmo à cabeça uma coisa qualquer assim, por exemplo, nem faria sentido, né? Mas estar aqui com o livro, eu também tenho essa pequena luzinha, ou assim, ou então mesmo que seja por acaso o que eu tenho é tipo um colar, então acaba por estar muito perto. Então, olha, pronto. Sim. Retiro aquilo que eu estava a dizer que não faria sentido, mas então tu até utilizas uma coisa desse género, mas pá, assim, não é que seja grave, mas eu preferia utilizar, eu tenho aquele clipe que penduras no livro, sim, sei. Com luz vermelha, né? Isso já depois é outro tópico, podemos falar de luz também. Então,
o que funciona a bateria, e se não estiver ligado à tomada, podemos dizer que é seguro em termos de campos elétricos, que não emite isso, ok? Esse tal campo até 3 metros. Certo. Não sei se tens mais alguma pergunta relativamente ao campo elétrico. O segundo que estavas a falar era o magnético, os campos magnéticos. Sim, vamos ao campo magnético, mas antes disso, uma coisa a perceber é que nós temos a ideia de que, por exemplo, só existe este campo elétrico se nós ligarmos uma lâmpada desse candeeiro, né? Esse campo elétrico existe na mesma desde que o candeeiro esteja ligado à tomada. Porquê? Porque isto é um bocado, já vou um bocado ao pormenor, mas é importante perceber isto. Nós dentro de um cabo, né, um simples cabo, acho que tem, por exemplo, este cabo é de um candeeiro, ele tem 2 fios lá dentro, que é a fase e o neutro. Um é o que traz a corrente elétrica, a tensão, medido em volts, e quando a gente liga o candeeiro, ele retorna, ou seja, faz um circuito fechado e retorna pelo outro cabo, que é normalmente aquele azul que a gente vê. Há o castanho preto e depois há o azul. Então, só quando a gente liga faz esse circuito. Mas mesmo não ligando o candeeiro, nós temos essa tensão elétrica, pelo menos nesse cabo, até à lâmpada. E só o facto de ter isso, imagina como se tivesses uma torneira fechada com água, né? A água está a fazer pressão porque quer sair. É a mesma coisa. Só o facto de estar lá a fazer essa pressão elétrica já está a emitir o campo elétrico. Então, tu mesmo com o candeeiro desligado, desde que esteja ligado à tomada elétrica do quarto, ou seja, onde for na sala, o campo elétrico está lá na mesma. Ok? Excepto-se, claro, se fores desligar o disjuntor do quadro onde está ligado esse circuito elétrico dessas tomadas. Aí eliminas completamente isso, certo? E aliás, há quem faça isso, e eu tenho uma situação dessas em minha casa, mas é com um disjuntor muito específico. É até interessante saber isso, que eu tenho, por exemplo, um disjuntor só para o meu quarto, para as tomadas todas do meu quarto, ligado ao quadro parcial do andar de cima, que é onde eu tenho os quartos, e esse disjuntor está constantemente a fazer uma leitura no circuito. Para quê? Eu tenho tudo desligado à noite no meu quarto, mas se eu ligar o candeeiro, ele percebe, há aqui um pedido de energia, então ele autoliga-se, o disjuntor, e a lâmpada do candeeiro liga-se. Mas se eu desligar o candeeiro novamente, passado 5 segundos ele percebe, já não há aqui nenhum pedido de energia, então vou-me autodesligar. Isso é espetacular. Porquê? Porque então assim eu posso na mesma ligar e desligar as coisas, mas saber que quando está tudo desligado, efetivamente também não há nenhum campo elétrico em nenhum aparelho que está no meu quarto. E eu digo o meu quarto porque eu gosto mais, não é gosto, é muito mais importante, aliás, estudar e perceber aonde é que temos os campos eletromagnéticos no quarto, porque é aí que nós queremos regenerar, dormir, descansar, e até porque os EMFs têm precisamente um impacto na produção de melatonina negativo. Então, se estivermos expostos a isso, precisamente na altura que precisamos mais da melatonina para conseguir dormir bem e também para regenerar bem, porque a melatonina é um poderoso antioxidante e regenerador celular, então não faria sentido, né, estar exposto a EMFs enquanto estamos a dormir. Só que, infelizmente, essa é a realidade de quase toda a gente no mundo que está exposto a isso. Então, até agora só falámos deste específico, do campo elétrico que está nos aparelhos que estão à nossa volta. Sim, diz-me só uma coisa. Quando estavas a falar de o candeeiro estar desligado ou ligado, estamos a falar de a luz efetivamente estar ligada ou não, ou estar ligada à tomada e desligada à tomada? Não, estava a dizer efetivamente a luz estar acesa ou não. Sim, sim. Ou seja, a luz pode estar apagada. Sim. E desde que esteja o cabo ligado à tomada, existe campo elétrico. É claro que se removeres, deixa de existir. Mas há aqui várias nuances, por isso é que é muito importante testar, perceber como é que as coisas funcionam. Não é simplesmente como, olha, vou desligar os cabos todos do meu quarto e estou bem. Imagina só este pormenor. Tu tens várias formas de construção de casas. Tu podes construir paredes em tijolo, certo? E rebocá-las, ou meter gesso. Ou podes construir paredes em pladur, que são aquelas chapas de gesso, com calhas metálicas no meio, e passam cabos lá dentro dessas paredes. Se tiveres uma parede em tijolo, que é o convencional, o português gosta muito de construir assim, aliás, o europeu, esse aí ajuda o campo elétrico é emitido pelos cabos que estão dentro das paredes, isso ajuda a reduzir esse campo elétrico dos cabos que passam nas paredes, ok? Porquê? Porque aquilo é material mineral, tijolo é material mineral, está ligado e interligado de alguma forma aos pilares e às vigas, que é tudo betão e ferro, e está tudo ligado às fundações da casa. Então está tudo meio aterrado. E como está aterrado, o campo elétrico prefere sempre a terra. Então ele vai, de alguma forma, ser dissipado
pelas paredes da casa porque são materiais minerais. Mas, se tiveres uma parede em pladur, já não é a mesma coisa, ok? Então, mesmo desligando tudo do quarto, os aparelhos, e tens uma parede em pladur, há um campo elétrico gigante que está a passar das paredes todas de pladur só do facto dos cabos estarem lá dentro, ok? Então, são pequenas nuances que têm muito impacto. Yeah. Sim, depois também é uma questão, nós não podemos querer melhorar tudo de uma vez, não é? Claro que se estivermos numa fase em que estamos a construir uma casa, podemos ter essas coisas em consideração. Agora estamos numa fase em que, ok, já estamos numa casa e queremos ir melhorando, então se calhar vamos começar por outras coisas. Exatamente. Aliás, tenho agora vários amigos que já me disseram: Gabriel, vou no tarde a começar a construir minha casa, ou então vou procurar um terreno, depois tens que lá ir. Pronto, claro. E faz sentido nessa fase. Quem me dera, quando eu comecei a construir a minha casa, perceber mais destas coisas como percebo agora. Tinha feito algumas coisas diferentes, sim. Ok, então agora passando para o segundo, que é a parte dos campos magnéticos. Certo. Ok. Para explicar uma coisa dos campos magnéticos, também preciso dizer só uma coisa referente aos elétricos. Como estava a dizer, os elétricos, quando eles querem sempre a Terra, então os campos elétricos têm várias soluções e mecanismos que a gente os pode blindar ou remover. No caso dos campos magnéticos, o que é um campo magnético? Tudo o que roda, por exemplo, bombas, motores, bombas de água, quis eu dizer, né? Motores, por exemplo, exaustores, o exaustor da cozinha, tudo o que tem mecanismos que rodam e assim. Ou então transformadores elétricos, transformadores de telemóvel, tudo o que transforma energia, frigoríficos, arcas, congeladoras, várias coisas assim que transformam algum tipo de energia, normalmente emitem um campo magnético. E isto, os campos magnéticos, não dá para remover. Dá para blindá-los de alguma forma, mas é muito caro fazer isso e nem faz muito sentido, porque muitas vezes blindamos um campo magnético, mas ele tem que fugir para o outro lado. Então, se a gente blinda, eu já vou explicar e as pessoas vão perceber isso, mas a gente blinda uma parte de um campo magnético, mas ele tem que ir para o outro lado. Então, ele vai reforçar isso para os lados ou para trás. Pronto. Ok, não estamos a eliminá-lo, estamos só a redirecioná-lo, digamos. A redirecioná-lo, exatamente, obrigado. Okay. E o campo magnético também pode acontecer, por exemplo, quando ligas, no caso de um candeeiro, vamos outra vez utilizar um candeeiro. Quando tu ligas mesmo efetivamente a luz, quando acendes a luz, há corrente a fluir. Aí começa, imagina aquela teoria da torneira que há bocado estava tapada, certo, e fazia pressão, né, na torneira. Agora tu abres a torneira e a água começa a criar um ciclo, a fluir, certo? Tem um fluxo. Corrente elétrica é mesmo, podemos comparar, como se fosse isso, há um fluxo, né? E quando há um fluxo, daí é gerado também um campo magnético. Felizmente, hoje em dia, por causa da forma como são feitos os cabos, tanto nas instalações de casa como nos aparelhos, os tais dois cabos, a fase e o neutro, vão juntos. E como eles vão juntos, o campo magnético vai numa direção e noutra, e eles, como vão em direções opostas, eles cancelam-se. Então, geralmente, nas casas e nos aparelhos que temos, nos cabos não temos campo magnético que dê para medir a uma distância que possa afetar-nos a nós. Excepto quando há instalações antigas ou mal feitas e que não sejam certificadas, pode haver um cabo mal distribuído pela casa que possa provocar um campo magnético gigante. Então é muito importante perceber, primeiro, se existe um campo magnético que seja por má instalação da casa. Depois, perceber se existe algum campo magnético, por exemplo, atrás de uma parede, de uma cabeceira de uma cama. Vamos imaginar que a cabeceira, a parede onde está a cabeceira da cama é precisamente a parede em que no outro lado oposto, do outro lado da parede, está, por exemplo, uma arca de uma garagem ou de uma arca congeladora numa cozinha, ou qualquer coisa assim. Frigorífico, por exemplo. Ou um frigorífico. E esse campo magnético estende-se e está ali o tempo todo a estimular a cabeça e o corpo das pessoas. Okay. Então, é por isso que é importante medir e perceber aonde é que está a fonte disso. E isto aqui, felizmente, é uma solução simples. Ou passa-se a cama para o outro lado, ou tira-se o frigorífico à arca daquele sítio, mete-se no outro local. Então, é uma questão de perceber onde é que estão as coisas localizadas e removê-las do sítio, para não nos afetar a nós. Okay? Normalmente isso é simples. Agora, o campo magnético só tem um problema, é quando ele aparece na casa toda,
da rua. E isso pode acontecer por vários motivos, mas o motivo principal quando isso acontece é quando temos uma linha de distribuição. Sabes aquelas linhas que fala-se muito de alta tensão cá fora na rua? Que são aqueles cabos Sim, apoiados em grandes estruturas metálicas? sim, acho que sim. A passar nas autoestradas, em todo lado. Lá está. E perto de casa há pessoas que vivem debaixo de linhas assim. E eu, quando cada vez que passo aquilo, até me benzo. Porque realmente é péssimo. Porque aquilo tem duas coisas. Tem um campo magnético enorme. E só se tirares a casa daquele sítio é que consegues... Ou, aliás, tirar de lá aqueles cabos, né? Mas ninguém vai Sim, tirar sim. aquele cabo, né? Então, é isso. E depois pode haver uma má instalação na casa do vizinho e em que haja tubos metálicos de água a passar, ou seja, a distribuição de água das casas, da rede pública de água, ser distribuída através de tubos metálicos, que já se fez muito isso antigamente, felizmente hoje em dia é tudo plástico, e em que haja um problema no quadro elétrico deles em que causa um campo magnético no tubo de redistribuição de água e vai parar a tua casa e tu tens um campo magnético gigante em tua casa. Lá está, por isso é que é muito importante. É assim, primeiro, com certos aparelhos pequeninos baratos, dá para descobrir os campos magnéticos e os campos elétricos. E depois, se virmos que há coisas que a gente não está a perceber, é importante chamar pessoas como eu. Há outras pessoas aqui em Portugal, não há muitos em Portugal, mas pela Europa há muitos que fazem este tipo de trabalho mais intensivo e vão à casa das pessoas procurar o que é que se passa e o que é que deve ser feito. Uma Né? consultoria, digamos. É uma consultoria, sim, exatamente. Sim. Eu acho que é um trabalho muito importante a ser feito. Agora, claro que há estratégias e maneiras da gente poder, nós próprios, perceber um bocado sobre isto. Há um aparelho que custa 250 euros mais ou menos, o TriField TF2. Depois podes deixar na descrição, não sei como é que queres fazer. Que se encontra na Amazon Alemanha, Amazon francesa. E esse aparelho geralmente consegue-se descobrir logo muita coisa. 80% do que se passa, 90% do que se passa à volta em termos de campos elétricos e magnéticos. Dá para perceber a questão do frigorífico, da arca, da cabeceira, ou podemos estar num apartamento e a cabeceira da cama, no outro lado oposto ser outro apartamento, e estar lá uma cozinha de um vizinho. Certo. E depois Sim, aí o que é sim. que vamos fazer? Ok, vamos ter que se calhar meter a cama na outra parede do quarto e andar ali a mover um bocado os móveis, ou ver como é que Sim. podemos... Já me aconteceu no Airbnb, a última vez que fui de férias ao Algarve, estava lá um campo magnético gigante na cabeceira da cama. E eu não estava a perceber, então, mas isto lá fora é a rua, o que é que se passa ali? Fui à rua e estava lá aquelas caixas, pá, de 1 metro de altura, onde estavam ligadas a rede elétrica das casas todas à volta, que eram casas minadas, tipicamente algarvias. Então, a rede elétrica estava toda ligada naquela caixa cá fora, que estava mesmo encostada à fachada da casa, e do outro lado da parede era a cama onde a gente ia dormir. Então, lá está, tive que encostar a cama no lado oposto, onde estava, infelizmente, um roupeiro de vidro, com vidro não, com espelho, mas pronto, encostámos lá na mesma. Sim. E o problema ficou resolvido para aquelas férias, estás a ver? A gente também não falou um bocado se calhar antes disso devia ter tocado só um bocado o que é que isto tudo pode prejudicar, ou até a nível, não a parte muito científica, mas existem inúmeros estudos já a provar que estas coisas têm impacto na saúde, já não é tipo uma conspiração. Aliás, alguns estudos já indicam que, por exemplo, o campo magnético que é medido em milligauss ou nanotesla, os americanos utilizam nanotesla, por exemplo, acima de 1 milligauss já está altamente relacionado com a leucemia em crianças. Sim. Problemas de testosterona também, acima de 3 milligauss, supressão de melatonina. Isto só campo magnético especificamente, né? Depois há os campos eletromagnéticos vindo de antenas, isso já era a terceira parte que eu também ia. Mas então tudo isto tem impactos reais na vida das pessoas. Muitas vezes podemos passar a vida inteira tipo, a tentar resolver, daí eu ter dito que a última parte da minha cura foi ter descoberto isto dos EMFs, porque foi aí que eu percebi que o meu corpo começou a regenerar e a se sentir muito melhor, muito menos ansioso, muito menos estressado, porque comecei-me não é a fugir, mas a resolver os problemas em minha casa de maneira que eu consiga dormir num ambiente muito mais limpo, muito mais clean. Porque isto são forças invisíveis que a gente não as vê, mas elas estão lá constantemente a estressar. E aqui a questão acho que é importante também é, se calhar nessa situação que foste de férias, se calhar ok, tiveste, sei lá, uma semana de férias, é uma semana. Agora, quando estamos a falar da nossa casa, passamos lá 90% do nosso tempo ou mais, e que ainda por cima agora muitos de nós trabalham em casa, a exposição, seja ela boa ou má, é contínua basicamente. Então acho que daí ser ainda mais importante melhorarmos, porque claramente não é uma coisa que é pontual. Sim, até porque a intensidade da fonte do sinal
tem impacto, ou seja, quanto mais intenso o sinal é, mais impacto tem. Certo. E a distância também, ok? Ou seja, nós quanto mais distante estamos, menos será o impacto. Quanto mais perto estamos da fonte, mais impacto. Então estas duas coisas são muito importantes. A intensidade da fonte de radiação e a distância que nós estamos expostos. Certo. Tanto para a parte de campos elétricos, como para a parte dos magnéticos, como para os eletromagnéticos. Sim. Ok. E depois, não sei se ias dizer mais alguma coisa em relação aos campos magnéticos ou se ias passar para o terceiro, para os eletromagnéticos. Não, vai sempre surgir coisas, vou andar sempre para a frente e Sim. para trás, que faz parte, né? Porque isto é um tema um bocado extenso e eu também tenho a tendência um bocado a complicar, a explicar, mas também percebo que às vezes é preciso, para perceber o contexto das coisas, é preciso ir um bocado mais aprofundado. Sim. Mas, agora, as pessoas quando começam a falar de MFs têm a ideia que é os telemóveis, né? Os telemóveis. Os telemóveis só foi nos últimos 20, 25 anos que foram introduzidos. Antes disso já tínhamos os campos elétricos e magnéticos. Os telemóveis foram simplesmente um upgrade deste problema todo, mas um upgrade muito grande, obviamente, porque, entretanto, nós podemos dormir numa... Vou criar uma hipótese. Vou ficar paranoico com isto tudo, de um momento para o outro, e vou viver para o meio da floresta para uma tenda. E estou livre dos campos eletromagnéticos. Infelizmente não é assim, porque agora instalaram-nos antenas por todo lado, e isto cria uma carga positiva no nosso corpo na mesma. A não ser que seja numa floresta, muito longe de distância, muitos quilómetros de antenas, e que não caia lá mesmo nada, ok? Só que estas antenas realmente, 4G, 3G, 5G, etc., radar também, isso tudo vai a longas distâncias. Então, nós, infelizmente, não conseguimos fugir disso. Conseguimos reduzir e muito a exposição a isso, especialmente se não andarmos com o receptor dessas antenas, que é o nosso telemóvel, obviamente, constantemente ligado perto de nós. Então aqui há várias estratégias, mas o que é que são então os campos eletromagnéticos que a gente especifica mais como sendo radiofrequências? Que são precisamente essas antenas e telemóveis, routers Wi-Fi, que é como posso lembrar mais, Bluetooth, ou seja, até os nossos Smart TV, Smart frigorífico, isto e aquilo, não é assim tão esperto quanto isso ter isso em casa. Eu até tenho uma frase que inventei há pouco tempo, saiu-me assim, que é Smart Home, Stupid People. Eu sei que parece um bocado duro dizer isto, mas é a realidade, porque aquilo deixa-nos um bocado mais burros. Porque está constantemente a bombardear-nos com radiação eletromagnética em termos de radiofrequência em nossa casa. Então nós temos as antenas que vêm do exterior e depois temos aquilo que nós temos como receptores próximo de nós, que é os telemóveis, e depois temos emissores receptores dentro da nossa própria casa. E isso tudo cria uma sopa gigante dessas frequências eletromagnéticas, de radiofrequências, que se misturam umas às outras, e o nosso corpo está constantemente a ser bombardeado por isto. Okay. Aliás, posso tornar isto um bocado fun. Lembrem, por acaso, eu tenho vários aparelhos, mas este é um dos aparelhos que eu mais gosto de usar. E este mede especificamente o impacto que tem no nosso corpo, especificamente, em termos de microvolt, cada vez que estamos expostos a mistura dessas radiofrequências. Eu seguro aqui com a minha mão, com o dedo, e estou a medir, porque o nosso corpo é feito de água, né? Na maioria 70, 80, 90%. Sim. Então, a água é um condutor e armazena este tipo de campos eletromagnéticos, de radiofrequências. Então dá para medir no corpo isso. Isto é um aparelho bastante caro, não é este que as pessoas provavelmente irão comprar, mas eu vou ligá-lo e só mostrar o exemplo. E depois dá para ouvir o barulho das frequências. É que as frequências eletromagnéticas, elas emitem sons. Okay? A gente não consegue ouvi-las, mas temos felizmente aparelhos que conseguem reproduzir isso. Por exemplo, se eu agora tocar aqui, eu sei que aqui onde eu estou, nesta sala, neste escritório em minha casa, eu não tenho nada blindado, então vou ter aqui leituras provavelmente altas. E o que nós queremos neste aparelho específico é uma leitura abaixo de 30, idealmente. Especialmente se fôssemos dormir num quarto, queríamos isto abaixo de 30. Então, se eu agora segurar isto aqui, vamos ver o que é que acontece. 400 e sim, 500, ou seja, nós estamos para aí 150 vezes superior àquilo que queremos. Há pouco tempo, em casa de umas pessoas que eu tive a fazer esta consultoria, eles tinham antenas num prédio por cima, à frente do prédio deles,
estavam assustadíssimos, com razão, né? Ainda por cima tinham tido um bebê há pouco tempo, e a rapariga andava um bocado mais estressada com a situação e assim, e eu disse, calma, ter as antenas de facto não é nada bom e de certeza que vamos ter uma leitura alta. Mas eu estou a dizer calma porque não vamos morrer já hoje por causa disto, né? Mas tem que ser pensar em soluções a médio e longo prazo, como é que vamos sair desta situação, ok? Ou como é que vamos blindar a casa. No caso deles, eles tinham uma leitura tão alta, o aparelho vai até 10.000 microvolts e no caso deles, na sala, até ultrapassava o valor e a máquina já nem conseguia ler. Porque lá está, distância, fonte, Sim. a intensidade e a distância. E eles tinham uma intensidade forte porque eram antenas grandes e estavam a 20 metros dessas antenas. Então a radiação era altíssima. Então lá está, dá para medir no corpo. E é engraçado quando nós criamos soluções para reduzir isto aqui, vê-se estes valores a baixar. E depois, de facto, a pessoa começa, sendo placebo ou não, a pessoa começa a relaxar mais, a dormir melhor, mais profundamente. Até no Oura Ring, já várias pessoas constataram que o sono deles, o RM, essas coisas todas, esses parâmetros todos melhoram muito no sono quando reduzem muito estes campos eletromagnéticos dentro do quarto, especialmente as radiofrequências. Sim. Então, só para resumir um bocadinho os pontos que nós falámos, basicamente, se eu percebi bem, os campos magnéticos encontramos principalmente em tudo o que esteja ligado à tomada, resumindo um bocadinho a questão dos campos magnéticos. Depois os campos elétricos, desculpa. Os campos magnéticos temos, por exemplo, na questão dos frigoríficos, congeladores, e depois... Ou numa má instalação elétrica de casa. Ou numa má instalação elétrica. Ou linhas de distribuição fora de casa. Ok. Temos essa diferença dentro de casa e fora de casa. Certo. Depois o terceiro que falaste, os eletromagnéticos, as radiofrequências, é router, telemóvel, televisões, smart TVs, AirPods, etc. Colunas Bluetooth, são coisas assim. Por exemplo, eu comprei uma coluna há pouco tempo que tem uma ligação auxiliar, ou seja, ligamos o cabo diretamente ao telemóvel, ao iPad ou ao computador. Eu prefiro sempre tudo por cabo, a mesma coisa com os fones de iPhone, eu utilizo tudo por cabo. Tu neste momento estás sem cabo, não estás? Estou sem fones. Estás sem fones mesmo, estás, sim. Exato. Yeah, então, sim, mas eu por acaso eu usava AirPods, mas há pouco tempo comecei a usar iguais a esses, basicamente. Yeah. Mas há algumas coisas que não me custa. Que, sei lá, ir correr com esses, por exemplo, não dá tanto jeito, sabes? Então correr de vez em quando ainda vou com os outros. Mas... É encontrar o equilíbrio das coisas, é exatamente isso. Isso é que é fazer um bom trabalho, é perceber quando é que realmente eu preciso desta tecnologia e que eu acho que é menos prejudicial nesse momento, em vez de estar a utilizar sempre, o tempo todo. Sim, é isso. Mesmo isso. E agora que já falámos um bocadinho nos 3 tipos e onde é que podemos encontrar cada 3 tipos, agora voltando um bocadinho àquilo que nós já introduzimos brevemente, o porquê de ser importante, digamos, preocupar-nos com isto. Já há vários estudos, como tu disseste, digamos, dos malefícios de cada um destes 3 tipos. Mas posso acrescentar alguma coisa aí, se quiseres? Podemos que não ouvi, desculpa. Não, posso acrescentar só uma fonte de informação muito boa relativamente aos estudos e isso tudo, um report de, acho que agora já tem mais de 700 páginas, que resume vários estudos, milhares de estudos que existem, e o site é bioinitiative.org. Sim. Ok? Só esse site aí, conheces? E a doutora Ana Moreira a falar disso, sim. Ok, muito bem. Acho que são eu vi hoje, são 1000 e tal páginas já. Eles estão sempre a fazer um update nisso. Então é tipo quando as pessoas, show me the studies, mostra-me os estudos, olha, vai aqui ao site e good luck. Porque já há tanta informação disso. É claro que qual é que é o interesse, quem é que tem interesse em financiar estudos milionários para provar isto da melhor maneira possível, da forma mais controlada possível, com o maior número de pessoas possível, nas melhores condições possíveis? Claro que não há ninguém interessado em fazer, quer dizer, interessados há pessoas, há muita gente interessada em fazer isso, mas com poder e com dinheiro a fazê-lo, claro que não, porque qual é que é o benefício financeiro que se pode obter de financiar estudos assim? É zero, né? É só para alertar as pessoas. Então é claro que não existe um estudo perfeito para demonstrar isto, mas existem muitos e um conjunto deles que já demonstra que de facto há problemas com isto. Sim.
Podes falar só de alguns deles? Nós já falámos de alguns, já mencionaste a questão da testosterona, falaste também da leucemia em crianças, do aumento de risco. Sim. Não sei se há mais algum que acho que é... Eu também, lá está, as 1700 páginas, acho que são 1700 páginas, falam mesmo muita coisa, mas fala muito, há alguns que acho assim, por exemplo, chocaram mais, digamos. Sim, e há uma coisa que se fala muito ultimamente, que eu agora tenho estado cada vez mais a aprofundar esse tema. Por exemplo, tu sabes que nós temos um quarto tipo de água dentro do nosso corpo, já ouviste falar? Easy Water, Exclusion Zone Water. Então, eu estou a dizer isto porque, já vão perceber, isto aqui também depois está um bocado relacionado com sauna. Nós temos as 3 fases da água: líquido, gasoso e gelo, certo? Gelo, sim, exatamente. Sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido, exatamente. Pronto. No corpo nós temos uma fase, uma forma diferente de água que é criada, que se chama Exclusion Zone Water, e é tipo um gel, por isso é que eu estava a confundir gelo, porque é uma forma tipo, parece um gel, ou então há pessoas que utilizam a expressão como se fosse um mel, assim, um viscoso. Sim. Okay? E essa água é criada, a mitocôndria cria esta água intracelular, que é o que nos faz sentir muito hidratados. Isso é que é a verdadeira hidratação. E isso acontece quando estamos expostos aos campos eletromagnéticos naturais, que é o quê? O sol. Okay? Principalmente o sol. Água filtrada, comida cheia de biofótons, né? Frutas e vegetais frescos, comida crua, essencialmente. E aquilo que destrói mais esse tipo de água, porque essa água no corpo é como se fosse uma bateria que guarda uma carga e que liberta energia para nós nos sentirmos com vitalidade. E essa água pode ser muito destruída com IMFs, que já é um tema... Quem fala muito sobre isto é o Jack Kruse, é um neurocirurgião, não sei se já ouviste falar nele. Não. Eu acho que até eu falei um bocado dele quando estivemos em Amsterdão, acho que referi o nome dele, não sei. Não me lembro muito bem. Então, o que é que os MFs no fundo então podem provocar? É a destruição desta easy water, que no fundo vai nos desidratar. Então os MFs desidratam-nos a nível celular. A nível celular. Então tu podes beber muita água, mas tu não estás de facto a absorver água nenhuma, nem a criar nenhuma água que o teu corpo precisa. Porque esta água, quando entra em contacto com um corpo biológico, com uma planta, um animal, ou nós, ela transforma-se neste tipo de água e guarda energia. É uma bateria. Okay? E então isso é destruído pelos EMFs. Ou então falta de sol. Aliás, é um conjunto de coisas. Não estar aterrado, por exemplo, estar com os pés. Porquê? Porque isto faz fluir eletrões, e sem eletrões também não há easy water. Então quando nós estamos em contato com a Terra, estamos a absorver eletrões, mais facilmente temos esta carga negativa boa. Okay? Então os EMFs, no fundo, desidratam-nos a nível celular, o que vai depois causar uma série de problemas, que pode ser cansaço crónico, ansiedade, pouca resiliência ao stress, mau humor, problemas neurológicos. Só que lá está, é difícil de dizer. EMFs causa exatamente isto, porque EMFs no fundo provoca um dano celular que depois vai se exponenciar em outras coisas. Sim, mas acho também isso aí é muito difícil dizer para qualquer coisa. É raro que consigamos dizer isto A causa sempre B. É sempre A aumenta a probabilidade, ou pode aumentar a probabilidade de B. Os estudos nunca são... as conclusões de um estudo nunca são para 100% das pessoas. Tu consegues ver uma diferença significativa ou não. Pronto, e é o que estás a dizer. Nesse resumo de estudos, mostrou a influência, a possível influência, é melhor aplicar aqui, a possível influência dos IMFs em várias coisas, como é que estavas a dizer. Seja a questão que já falaste anteriormente da testosterona, e também a questão de diminuir a qualidade e a quantidade de esperma, e a dificuldade do esperma se ligar com o óvulo, isto é, diminuir a fertilidade na prática, basicamente. A questão
das doenças neurodegenerativas, Neurodegenerativas, sim, ritmo cardíaco, imunidade, e tudo isto pode ser afetado, seja diretamente, seja indiretamente, como estavas a dizer, por vários claro. fatores. Porque até para além dos EMFs, depois temos mais as outras coisas na nossa vida que nós fazemos inconscientemente que também afetam tudo isto, né? Certo? Sim, Yeah. sim. E depois Que nós sabemos. pode ser por várias razões, no sentido em que, por exemplo, a questão dos campos eletromagnéticos do telemóvel. Yeah. O malefício pode não ser só exatamente por causa do campo, mas também por, sei lá, ficamos mais estressados e mais ansiosos por aquilo que efetivamente estamos a ver. Por isso também é aqui, digamos, tem vários fatores que influenciam. Yeah. O telemóvel até tem 3, digamos, né? Os EMFs, é a luz, a luz azul, Sim, né? certo. Que aumenta, que aumenta o cortisol, e depois temos o próprio conteúdo, que é algo, depende do conteúdo que for, mas se for um conteúdo Certo. que te estimula e que te estimula racionalmente e te estimula emocionalmente, então temos logo ali 3 coisas que o teu sistema Certo. nervoso não está adaptado para isso, porque o nosso sistema nervoso ainda não teve tempo para se ajustar a esta nova realidade, porque lá está, isto foi, né? A humanidade existe há este tempo, os telemóveis existem aqui Certo. numa linha muito Sim. pequenita, né? Então é isso. E então, agora acho que as pessoas que ouviram até agora, acho que estão a perguntar de certeza, ok, então vamos deixar de mexer no telemóvel, vamos deixar de usar Yeah. frigoríficos, o que é que achas que são, claro que como nós dissemos anteriormente, depende muito de quais é que sejam as prioridades, Yeah. e para isso é que é importante a medição, não é? Porque é muito mais fácil aplicarmos medidas mais certas para nós se de certa forma conseguimos medir e Certo. conseguimos ver qual é o maior problema. Mas de forma geral, como é que achas que podíamos Sim. diminuir a exposição? É uma boa pergunta, porque se calhar eu ia me esquecer de explicar um bocado as soluções, porque essa é a parte fun, é a parte que eu até mais gosto, né? Certo. Porque há coisas que realmente não é preciso estar a medir para perceber que estão lá, existem lá, mas que dá Certo. para reduzir bastante. Então, a ver se não me esqueço assim as principais, se me consigo lembrar de tudo. O router Wi-Fi, obviamente, seria o primeiro. Aliás, primeiro, o nosso telemóvel, né? Então, como é que eu faço? Eu explico, se calhar, aquilo que eu faço, Uhum. mas claro que a minha circunstância de vida pode ser diferente da dos outros. Eu preciso, de facto, andar muito com o telemóvel. Tenho 2 negócios, então muitas coisas acontecem de minuto a minuto e eu preciso ter acesso durante a parte mais ativa do meu dia, preciso ter acesso ao telemóvel. Então, Acredito que seja a realidade para muita gente. para muita gente, aliás, sim. Sim. Não Pois, especificamente tão ligado, mas que acaba sempre yeah. por mexer no telemóvel o dia Certo. todo. Certo. Então, pode-se utilizar umas capas, não que blindem totalmente, mas que blindem parcialmente a frente e a traseira do telemóvel. Eu utilizo uma da Defender Shield, que conseguem ver aqui. Uhum. Defender Shield. E o que é que eu faço? Em vez de o colocar no bolso da frente, perto dos genitais, né, eu coloco Sim. isto aqui no bolso de trás do rabo. Ok. Então, o que é que aqui acontece? É que as radiofrequências, quando elas batem numa superfície metálica, elas fazem tipo ping-pong, ok? Não atravessam. Então, o que é que aqui acontece? Eu tenho isto na traseira no bolso, esta parte encostada ao rabo, as radiofrequências vêm aqui, fazem ricochete e voltam para trás. É claro que está sempre a bater alguma coisa no meu corpo, porque eu tenho aqui sempre um receptor, mas isto minimiza de alguma forma. Certo. Pelo menos vivo mais descansado assim. É Certo. claro que isto é em andamento. Se eu estiver parado em casa, o meu telemóvel está sempre a vários metros de distância, numa mesa qualquer, distante de mim e da minha família. E quando atendo o telemóvel, manter o telemóvel sempre meio metro à frente de mim, a falar em alta voz. Eu até no supermercado falo em alta voz. Eu nem quero, a não ser que seja... Aliás, eu não me lembro nos últimos 4, 5 anos sequer pôr o telemóvel encostado aos ouvidos. Sim. Arranjo sempre uma maneira, mesmo que seja uma conversa que não quero que ninguém ouça, meto o som muito baixinho, alta voz e Sim, encosto sim. assim, estás a ver? Ou então os fones, só que os fones com fios mesmo assim, as radiofrequências, ele passa do telemóvel para aqui, então eu prefiro sempre em modo alta Alto-falante. voz, ok? Ok. Sim, porque isso aí era Depois, uma coisa que eu te ia perguntar, porque se usamos os fones, os AirPods, podemos deixar o telemóvel longe, só que temos o Bluetooth. Se usamos esses fones, temos de ter o telemóvel perto, então Yeah. o que é melhor? Yeah. Yeah. Mas basicamente, tendo altifalante, obviamente se estivermos em casa é mais fácil, não é? Podemos nos afastar um bocadinho, mas
estando fora de casa, podia ser na mesma altifalante se for possível, ou então esse tipo de fones com fios Yeah, é melhor do que AirPods. yeah, AirPods, exatamente, fones sem fios, não exatamente. necessariamente tape. Certo, é isso mesmo. E depois, acrescentando que isto em movimento, né? Se estiver parado, deixo a uma certa distância, mas se não tiver que estar a receber chamadas importantes, se são coisas que eu sei que posso retornar a chamada mais tarde, pá, eu ando com o telemóvel no bolso em modo avião. Simples. E aquelas opções todas, especialmente nos iPhones, aqui, deixa eu ver se consigo meter. Aqui o sinal do Wi-Fi do Bluetooth convém estar mesmo assim. E se Sim, tiver branco à volta, é sinal que ele está na mesma a estou ligado. pulsar à procura de um receptor. Uhum. À procura de um receptor. Então convém mesmo colocar assim, modo avião e tudo nestas cores, cinzento, com o símbolo Sim, branco no meio. sim, sim. Isto é um pormenor que até é importante. Sim, e aí, E claro obviamente quando que, vamos dormir, meter modo avião. Né? sim, e aí claro que se calhar durante o dia acredito que possa ser difícil para algumas pessoas, porque nunca sabes quando é que estás à espera de uma chamada, não é? Se estiveres em modo voo não vai receber. Uhum. Mas podemos definir que, sei lá, a partir das 10, a partir das 9 da noite, fazemos isso. Também é da maneira que desligamos um bocadinho de trabalho e Exatamente. conseguimos aproveitar a nossa vida mais off Exatamente. de trabalho. E mesmo, eu depois já vou à parte também do router Wi-Fi, mas mesmo precisas de internet aqui, há uma cena muito fixe, que é, tu podes ligar tudo por cabo diretamente ao router, com um pequeno adaptador, e esse cabo de internet que vai ao router, liga a um adaptador, que depois liga aqui ao telemóvel, e tu podes estar em modo avião na mesma a navegar da internet. Ok. Mas tens de estar Não- ligado um cabo diretamente ao router, estavas a dizer. Exatamente. Então, em vez de estar a utilizar o Wi-Fi, estás com o modo avião, tudo desligado, e estás na mesma na internet, Uhum. alta velocidade, ligado por cabo. Depois, claro, que a circunstância de cada casa tem uma situação diferente. Na minha, eu tenho todos os quartos, todas as divisões, as divisórias da casa têm ligação ao router, através de um painel que está instalado, onde é tudo redistribuído, a internet. E eu tenho 2 routers em casa. Tenho um que recebe o sinal da, da fibra, da Mel, ou da Vodafone, no meu caso é da Sim. Mel, recebe o sinal de fora, para dentro, e depois tenho um segundo router que serve só como access point Wi-Fi. Ou seja, o primeiro é só para receber o sinal e distribuir por cabo para o resto da casa. Onde eu ligo os computadores, ligo os telemóveis, os iPads, através de cabo e com adaptadores. Mas se eu precisar do Wi-Fi em casa, há situações em que eu preciso mesmo, se tiver que ir à rua, tenho um jardim cá fora, ou se tiver convidados em casa, ou várias pessoas a trabalhar em minha casa, com vários computadores, então eu ligo o Wi-Fi, mas tenho um segundo router que está ligado por cabo ao primeiro, ligo esse e tenho uma linha Wi-Fi para utilizar. Quando não preciso, é só desligar e está resolvido. São soluções bem simples para ter nas mesmas modernices do mundo de hoje em dia. Certo. Sim, sim, lá está, porque aqui o que eu acho que é importante é arranjar algumas soluções. Claro que numa certa parte só nos faz bem desligar um bocado o telemóvel. E quando eu digo desligar o telemóvel, é desligar o modo voo, desligar o Wi-Fi, etc. Mas eventualmente durante o dia vamos precisar de telemóvel. Então essas soluções, digamos que podem ajudar a colmatar um bocado essa parte para quando efetivamente precisamos mexer no telemóvel. Ou então imagina que eu tenho efetivamente uma chamada importante para fazer que vai durar bastante tempo, sei lá, 20, 30, uma hora, 20, 30 minutos, uma hora. Então eu faço a chamada meto em modo avião, ligo o tal cabo de internet com o adaptador ao telemóvel e ligo pelo WhatsApp ou outra aplicação Sim. qualquer à pessoa. Então estou a falar completamente livre de radiofrequências durante o tempo que eu quiser. Sim. Ou seja, isto, claro que há várias coisas, mas isto é um dos exemplos e uma das formas como eu faço o meu dia a dia, e a mim já não me faz. As pessoas pensam, pá, tanta trabalheira, porque já estão mesmo a ver as pessoas a ouvir isto e pá, que trabalheira, mais um problema na minha vida, mais uma coisa a pensar. Agora já tratei da minha dieta, já tratei disto, já tratei daquilo, e agora tenho mais uma preocupação. Não, pá, isto é tudo hábitos. A gente instala as coisas da nossa casa, começa a utilizá-las e torna-se um hábito, tu já nem pensas nelas. Sim, Simplesmente sim. utilizas-las assim dessa forma, habituas-te a essa nova realidade. E é uma nova realidade que é fixe, porque estás a utilizar as coisas bem, não te faz diferença nenhuma e sabes que estás mais tranquilo, num ambiente mais limpo, né? Sim, sim, e a partir desse tipo de coisas pode fazer um bocado de confusão nos primeiros 2 dias, depois é uma coisa que te habituas, é como a questão dos fones. No início custou-me habituar novamente aos fones com fios, porque desenrolar os fios, não é?
Mas Yeah, agora, sei lá, se os dobrar direito, eles já não se enrolam. Mas acho que é uma yeah. questão de é passar aquele 1 ou 2 dias de desconforto e depois é só mais um hábito. Tal e qual, é mesmo isso, Mafalda. Ok, mais, estamos a falar da questão do telemóvel e do router. Há mais algumas coisas que achas que é importante para tentar minimizar. Já Epá, falámos algumas questões, como por exemplo a localização do frigorífico / cama e Uhum. onde é que está um ou outro. Mais alguns que acho que seja importante falar. Eu acho que acho que assim, grosso modo é isto, é ter cuidado com os telemóveis, comprar um aparelho pequenino para medir os campos elétricos e magnéticos, pá, desligar tudo o que está no quarto das tomadas, para dormir num ambiente limpo de campos elétricos. É claro que isto não garante que esteja totalmente limpo, né? Porque há várias... Posso dar só um exemplo. Imagina que o teu chão é de madeira, ou seja, a estrutura da casa é em madeira, e tens luzes no teto da sala e a tua cama é por cima da sala. Tem lá cabos, aquilo limita um campo elétrico, até 3 metros, como eu tinha dito. Estás por cima, na cama, tu pensas, desliguei tudo do quarto, estou na boa. Não, porque vem tudo de baixo para cima na mesma. Ou então das luzes do teto para a tua cama. Então, há aqui vários pormenores. Mas assim, regra geral, se desligares tudo o que está no teu quarto, estás muito mais tranquilo de campos elétricos. Depois, claro, telemóvel, modo avião, quando vais dormir. E depois, certificar que realmente não existe nada à volta da cabeceira da cama que possa emitir um campo magnético. E, se possível, gastar 200 ou 250 euros, comprar o Tri-Field TF2, que é assim um medidor de campos eletromagnéticos mais simples de usar, que não é muito... tenho ali mas agora para me levantar e ir Sim, sim. lá Mas não depois vale a pena. Mas mandas-me os nomes todos e eu sim, coloco nos links, yeah. os links todos. E é isso. E claro que se em Portugal alguém quiser uma consultoria bem aprofundada, é meio-dia, eu vou à casa das pessoas, obviamente que eu cobro pelo tempo que eu vou lá fazer isto, né? Certo. E pela deslocação e isso tudo, mas vale muito a pena porque realmente ficam com um relatório e com uma noção, até é bastante interativo porque eu chamo as pessoas para fazerem as coisas comigo, irem à descoberta comigo e acham bastante engraçado. Engraçado, pois claro, os resultados podem às vezes assustar, mas é tal coisa. Então, se posso dar uma última dica sobre os MFs, é não entrar em paranoias, não ficar assustado, não querer já fugir para o meio do mato, mas ir adaptando estratégias de semana a semana, de forma simplesmente a minimizar estas coisas. E claro que se a pessoa tiver sofrido uma doença crónica, que quer realmente ter um ambiente totalmente limpo, pelo menos onde mora, onde vive, aí sim chamar uma pessoa como eu, porque pode ser de facto aquela última cartada que a gente precisa dar para resolver os problemas de saúde, é limpar o ambiente que está à nossa volta. Sim. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superas.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafala.superas@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Uma das coisas que eu também queria falar, que ainda não falámos até aqui, que também ajuda nesta questão dos IMFs, é grounding. Também tens os lençóis de grounding. Podes falar um bocadinho dos benefícios, primeiro o que é, explicar um bocadinho o que é o grounding e os benefícios de grounding, seja grounding mais, por exemplo, lençóis, seja o grounding mais natural e o mais ligado à natureza, digamos. Ok, antes de mais, o que é grounding? Grounding ou earthing ou aterramento é andar descalço na rua, né? E o que aconteceu nos últimos 60 anos ou 70, desde que se inventou os sapatos, que é muito fixe, nós isolámos-nos da terra. E o facto é que a terra é também uma bateria e a terra tem uma energia que passa para todos os seres vivos, plantas, animais, seres humanos, e tem uma energia eletromagnética que nós precisamos. Essa nós precisamos, ok? Essa é natural. E nós precisamos estar aterrados, de facto, com os pés descalços na terra, na relva, no mar, na areia, para receber eletrões e para ter esta carga negativa da terra, para que as nossas células funcionem bem e para estarmos, lá está, hidratados também a nível celular. E é claro que isto
mantém um certo equilíbrio, uma homeostase elétrica, de maneira que a gente esteja desinflamado, menos estressado, mais equilibrado mentalmente, menos dorido, conseguir dormir mais profundo, né? Ter um sono mais reparador. Ou seja, nós quando estamos muito tempo aterrados, nós estamos com o nosso corpo em equilíbrio. E é muito mais fácil recuperar doenças ou recuperar alguma lesão, seja do que for, se tivermos contacto com isto, com a Terra. Porque há mesmo como é que é dizer, um efeito elétrico no nosso corpo quando estamos aterrados, que até isso dá para medir. Então o que acontece é que nós hoje em dia já não fazemos isso. Eu lembro de passar quase a minha vida inteira, só quando ia ao mar é que eu andava descalço. Porquê? Porque ouves a vida inteira, não andes descalço que ficas doente, não andes descalço que ficas doente. E o que é que desenvolves? Problemas de saúde porque não andas aterrado, problemas de postura porque andas sempre calçado e não andas barefoot, né? Não tens a fisionomia do pé a ser respeitada por causa dos sapatos, a coluna fica, né, má postura. Então desenvolves vários aspectos devido ao facto de andarmos calçados hoje em dia. Ou seja, trouxe um benefício, mas trouxe muitas coisas a prejudicar. Sim. É levado ao extremo, não é? Exatamente. Porque é levado ao extremo. Se calhar trouxe benefícios, estás a dizer, sei lá, andar na rua descalço, pelo menos para nós que não estamos habituados, é algo que é desconfortável. Mas se calhar outra situação, mal estaríamos, sei lá, num parque, descalçámos logo os sapatos, coisa que agora mesmo assim se calhar nem sempre acontece, porque estamos tão habituados a andar de sapatilhas ou de calçados que mesmo quando estamos no meio da natureza, muitas vezes esquecemos de fazer isso. É verdade. E até porque nós estamos tão desabituados de andar descalços que quando começamos a andar mais descalço na terra e assim, ao início causa um bocado de desconforto, até meia dor, a fazer caminhadas e assim, mas com o tempo, isso, por alguma razão, quando vemos aqueles clipes de miúdos africanos, né, de pessoas em África andarem sempre descalços no meio daquelas terras, daquelas selvas, e nós não percebemos como é que eles andam ali descalços, como é que eles não se aleijam. Sim, nós vemos o isso pé como habitua-se. negativo. Eu lembro, eu quando vou para o Brasil, quando no Brasil corro na praia e corro descalça, mas a primeira vez que corro, quando já não vou para lá há muito tempo, dói. É que nem, até de pantufas depois dói-me andar, porque o meu pé não está habituado. Mas há muita gente que fala dos benefícios de correr descalço. E eu ainda há pouco tempo, acho que foi para há 2 semanas, que vi um senhor de seus 60 e tal anos aqui em Aveiro a correr descalço no meio da rua. Uau, muito bom. Já se começa a cada vez mais. Ainda há pessoas que fazem isso. Lá está. E então, ou seja, existe esta forma natural que nós evoluímos como seres humanos desta forma, né? Só que agora, felizmente, existem, e por cima, para além dos sapatos, esqueci-me de referir que agora vivemos dentro de casas, já não é em cavernas ou em tendas, ou já não é num espaço natural, então até a nossa casa nós isolámos-nos nesse aspecto também. Então nós dormimos e passamos o nosso tempo dentro de casa também não ligados à terra. Então, claro que hoje em dia nós temos estes lençóis e tapetes que têm fibras que são condutoras elétricas que a gente liga à tomada através da terra ou então através de um cabo diretamente para a rua com uma estaca metálica que é espetada na terra e que nós podemos estar em contacto, literalmente a pele em contacto com estes tecidos e simular como se estivéssemos aterrados. Simular, não sei se é a melhor palavra, porque de facto eletricamente estamos aterrados com este método e traz montes de benefícios, os mesmos benefícios como se estivéssemos de facto aterrados na rua. Agora, aterrado na rua traz extra benefício por causa da questão da postura, questão de estarmos em contacto com o outro espectro eletromagnético que é o do Sol, natural, né? Então estamos... o mar, qual é que é a melhor cura? É o mar, obviamente, né? Estamos aterrados, estamos a receber os minerais, os iões negativos do próprio mar, o sol, o facto de não estarmos ligados a nenhuma tecnologia, temos ali tudo. Então, claro, estar aterrado desta maneira é melhor do que estar... Mas é uma estar forma em casa, podemos fazer, mais, é uma forma. digamos, fácil para quem vive em cidades, vive longe do mar e não tem parques à volta. Isto é, obviamente não é a mesma coisa, mas... E claro que há centenas de anos atrás não existia lençóis de grounding porque as pessoas iam para a terra, não é? Mas hoje em dia estas soluções pode ser algo como
um Yeah. meio termo, mas não elimina o facto de, pá, se a pessoa puder, vá à praia, ou vai a um parque e abrace uma árvore, ou apanhe um bocado de sol, porque traz outros Exatamente. benefícios, como estás a dizer. Exatamente. Então é isso, é para problemas modernos encontrar soluções modernas, e é isso que se fez com os Certo. lençóis e os tapetes de aterramento. Sim. E falando também de correr, agora há uns amigos meus da Inglaterra criaram umas sapatilhas que se chamam, a marca chama-se Bahé, Já ouvi B-A-H-E, falar. ok? Que é barefoot e ao mesmo tempo é como Yeah. se permite esse grounding ao mesmo tempo. Yeah. Tem as duas coisas, é barefoot, ou seja, respeita a fisionomia de pé, de Certo? alguma forma, e ao mesmo tempo tem materiais que, desde o pé, da sola do pé, até ao que está em contacto com o chão, faz condução elétrica. Sim. Então estamos aterrados com essas sapatilhas, ou seja, podemos correr com esse conforto ou fazer desporto. Espetacular o que estamos a inventar hoje em dia. Os seres humanos realmente por exemplo, criam essa- problemas, mas resolvem os problemas também. de Mas outra essas forma. sapatilhas foi uma dúvida que me surgiu. Isso aí funcionaria se corrêssemos na estrada ou só funcionaria se corrêssemos, por exemplo, num parque? Boa pergunta, porque imagina, se tiveres vamos supor, eu gosto muito de jogar pádel, é parecido com ténis. Uhum. O campo de pádel onde eu jogo é um campo sintético, obviamente que aí não estaria aterrado, porque o material sintético de borracha ou plástico Certo. não faz condução elétrica. Se for na estrada, alcatrão, se for com materiais mais de cimento, que são minerais, sim, há aterramento. Terra, sim, né? Relva, obviamente, tudo isto. Sim, isso sim. Agora, madeira já não. Por exemplo, se tiveres... Passadiços, por exemplo. Diz-me? Se for, por exemplo, passadiço, à partida não Por exemplo, daria. não, lá está. Sim, aí também São depende um os bocado. pequenos pormenores, estás a ver, que é Certo. preciso saber. Sim. Mas isso, com o tempo, as pessoas vão descobrindo. E uma questão em relação ao grounding, por exemplo, voltando à questão dos lençóis e voltando ao telemóvel, por exemplo, o facto de estarmos com os lençóis de grounding minimiza ou elimina o efeito de, por exemplo, as emissões do telemóvel? Essa pergunta posso ir para tantas direções. Então, no caso do telemóvel não faz sentido nenhum. Não, digamos que não minimiza, porque as radiofrequências elas batem contra superfícies e andam a fazer ping-pong. O nosso corpo... É como andares aterrado na rua com o telemóvel na cabeça, não faz diferença. Sim. Ok? No mínimo, estarias simplesmente a fazer passagem da tua radiação para a Terra, mas tu estás a servir na mesma como condutor. Sim. Então tu estás a absorver uma coisa para depois mandar embora. Sim. E isso, podemos utilizar a mesma analogia como se estivéssemos, por exemplo, num quarto. As pessoas pensam, se eu utilizar o lençol de aterramento não tenho que me preocupar com os campos elétricos. Eu não acho que é bem assim, porque efetivamente, eu promovo estes produtos de aterramento, mas até no meu site está lá específico que é sempre preferível eliminar os campos elétricos, ou seja, eliminar a fonte mesmo e depois sim dormir aterrado. Porque estes lençóis, né, a gente coloca na cama e estamos em contacto pele com esse lençol e estamos aterrados, né, estamos ligados à terra. Mas isso não quer dizer que só por eu estar ligado à terra e porque depois até dá para verificar com um multímetro, dá para analisar os valores e a gente diz, olha, os meus valores são altos, mas se eu puser o meu corpo neste lençol vai para 0. Então eu estou aterrado e aparece 0, então não há cá campo elétrico no meu corpo. Só que ele está simplesmente a ir para a terra, mas está a passar por ti. Então, alguma coisa está a acontecer na mesma. Não sei se me consegui explicar bem. Sim. É então, como se estivéssemos a servir de intermediário. Sim, não só estou a lembrar da palavra em inglês, middleman, mas sim, intermediário, exatamente. Intermediário, exatamente. Sim. Então, eu aconselho sempre, é verdade que mesmo com campos elétricos à volta e a dormir com o lençol, dormes melhor. E, aliás, isso para mim é o benefício número 1, é que o lençol de aterramento na cama, as pessoas começam a dormir com aquilo e dizem-me sempre, oh meu Deus, finalmente já sei o que é um sono profundo. E eu próprio quando estou num sítio que não estou a dormir com o lençol, eu sinto uma diferença brutal se dormir sem ou com. É simplesmente o cérebro... É tal coisa, a gente adormece e passado 7, 8 horas acordou, já passou? Que incrível! Tipo, nem te lembras quase de acordar à meia da noite, exceto quando há
fontes externas que provocam esse estímulo, que é no meu caso com um filho, com um recém-nascido, com um bebê, Sim. né, estamos sempre a acordar de noite, mas se tirares esses fatores, realmente é um dormir muito mais profundo e regenerador. Sim. E aqui basicamente o que estamos a dizer é que, ok, pode ser, é na mesma vantajoso os lençóis, mas é importante a questão de eliminar os fatores, senão é um bocado, estava-me a lembrar da uma coisa que costuma acontecer, que é o ir ao ginásio significa que posso comer os bolos. Pá, não é bem assim, não é? É Só porque estou a importante fazer uma coisa boa, posso continuar a fazer coisa má. É importante, digamos, trabalhar um bocado em várias frentes. Sim, porque às vezes o nosso processo de regeneração e cura muitas vezes passa só por eliminar o que está mal, não só introduzir o que é bom. Sim, exatamente. Yeah. E uma das coisas que nós também já falamos um bocado foi, nós falamos em várias coisas que podemos mudar na nossa casa para otimizar o ambiente. Falámos da exposição dos IMFs. Uma das coisas que ainda não falámos foi a questão de exposição à luz artificial, e aqui estamos a mudar um bocadinho do tema, mas qual é que é, digamos, a importância disto e como é que tu, por exemplo, podes dar o teu exemplo em casa, tentas otimizar um bocadinho a exposição, não só telemóveis, mas também lâmpadas e candeeiros, etc. Pois é. Outra coisa que eu faço quando vou à casa das pessoas medir os EMFs, eu também vejo qual é que é a exposição que eles têm em casa à luz. Obviamente que o telemóvel é uma delas, mas as lâmpadas que eles têm em casa e tentar otimizar isso é muito importante porque está mais que demonstrado agora e tem tantos efeitos na nossa saúde que se nós tivermos má exposição à hora errada de certas fontes de luz, pode provocar pode desencadear libertação hormonal no nosso corpo de formas erradas e descontroladas. Então a nossa saúde está muito interligada ao nosso ritmo circadiano e esse está dependente da nossa exposição à luz certa. E a luz certa, em primeiro lugar, é o quê? É aquilo que o Sol emite, né? Se nós respeitarmos o ciclo natural do Sol, desde o nascer até ao pôr do Sol, grande parte, aliás, eu arrisco em dizer que 80% dos problemas de saúde das pessoas desaparecem só respeitando isto, porque tudo começa a se alinhar hormonalmente no corpo e o corpo começa a funcionar como deve de ser. Sim. Okay? Tanto o processo de desintoxicação, o redox potential também, que é dos antioxidantes, todas estas coisas melhoram com a exposição certa à luz. O que é que acontece hoje em dia? Para além das pessoas não estarem a apanhar sol porque tenho medo do sol porque provoca cancro, né? As pessoas estão expostas em casa precisamente à hora errada à luz que pode provocar esse tipo de problemas por ser à hora errada. Então, luz azul, por exemplo, a luz azul, por exemplo, no sol está mais forte quando o sol está mais alto, né? Entre as 11 da manhã, 11h30, meio-dia, até às 2, 3 da tarde. E porquê é que o sol emite mais luz azul a essa hora? Precisamente porque é a hora que nós devemos estar mais ativos, porque ancestralmente falando é quando nós íamos recolher alimentos e caçar, que era para termos energia para esse tipo de atividades. E depois havia o pôr do sol, ou seja, há o nascer do sol, né, com luz mais infravermelha, depois já há a luz azul, que está na maioria durante o meio-dia, e depois temos o pôr do sol finalmente com luz infravermelha que nos relaxa e coloca e aumenta a melatonina e baixa-nos o cortisol. E eu esqueci-me de referir que quando há muita luz azul, há a libertação de cortisol. E o cortisol é o que nos dá energia, okay? E é um anti-inflamatório. Só que ter esta luz azul presente à noite vai provocar um pico de cortisol e uma supressão na nossa melatonina. Precisamente o contrário daquilo que precisamos. Depois as pessoas admiram-se que à noite sentem-se muito estressadas, estimuladas e não conseguem dormir bem e relaxar bem. Por isso é que, e ainda por cima, o sono regenerador sendo um dos principais fatores na recuperação de problemas de saúde, seja quais eles forem, mentais ou físicos. Então, se não tens essa melatonina de noite, não consegues recuperar, não consegues dormir bem, não consegues regenerar bem. Por isso é que isto tem um impacto fundamental na vida das pessoas. E com a introdução, hoje em dia,
da tecnologia LED, de quase tudo o que nós temos em casa, tivemos um problema acrescido que, para além de ter a fonte de luz errada, nós temos fontes de luz que emitem um flicker, que um flicker é o quê? É, por exemplo, as primeiras lâmpadas que se inventaram, que têm aqueles filamentos no meio, não tenho aqui nenhuma à minha volta, tenho ali à frente, aliás, tenho aqui uma no teto ligada. As primeiras lâmpadas que se inventaram são as lâmpadas de Edison, que são incandescentes. Incandescentes são aquelas que têm um filamento no interior. Sim, depois e que aquilo dá um estouro quando... Exatamente. E aquilo, por causa do desperdício de energia, aquece e liberta uma luz. Sim. Então, isso é, digamos que, a luz não natural mais próxima daquilo que é o Sol são este tipo de lâmpadas incandescentes, que foram as primeiras que se inventaram, que não têm flicker. Okay? Ou seja, o flicker é o quê? É quando tu tens algo que está a pulsar várias vezes por segundo. E as lâmpadas incandescentes eram constantes como o Sol. O Sol também é uma luz constante, não faz flicker. Enquanto que os LEDs de hoje em dia todos emitem flicker. Ou seja, eles estão a fazer... Os teus olhos não percebem isso, mas se tu pegares num telemóvel, principalmente no iPhone, e meteres em slow motion, na opção de filmagem slow motion, alguns LEDs que temos no teto das casas, ou seja onde fores, tu filmas e vês aquilo a fazer um flicker, né? Porque aquilo reduz os segundos de leitura da filmagem. Pronto, agora não sei especificar o termo para isto. Mas basicamente consegues perceber que existe realmente esse flicker. E tu não consegues perceber isso, mas os teus olhos estão a absorver isso, o teu cérebro está a sentir isso, e isso é outra fonte de stress. Então nós temos luz não natural à hora errada, artificial, e depois temos a questão do flicker, que é uma outra fonte de stress para o nosso cérebro. Sim. E então, o que é que eu utilizo em casa? Estavas tu a perguntar. Já estava aqui a entrar numa rabbit hole. O que é que eu utilizo em casa? Lâmpadas incandescentes de 2100 Kelvin, que há alguns sites onde se encontra isto, embora agora na Europa já está meio que proibido a venda destas lâmpadas. Lá está. Já estão a proibir uma coisa que até era mais ou menos, estás a ver? Porquê? Porque consome mais. Porque consome mais energia. Agora estamos naquela teoria do eficiência, energia, blá blá blá, mudanças climáticas. Então eles fazem tudo para reduzir o consumo energético. Mas uma lâmpada de 40 watts em casa, que é utilizada 6 horas por dia durante 30 dias, é, sei lá, um custo de 1,5€ na fatura da luz, ou 1€. Então, se utilizares 5 lâmpadas, tens se calhar um custo de 5 ou 6€ ao fim do mês, em vez das outras LEDs, mas ao menos estás num ambiente muito menos estressante, sem luz artificial azul, muito mais tranquilo. Depois, claro, que tens LEDs também, que já são um bocadinho melhores, mais bem desenvolvidos. Há várias marcas que já trabalham neste sentido, que podes escolher especificamente luz vermelha. Eu gosto de utilizar luz vermelha ou quando vou para a cama, e até a luz vermelha perfeita é lâmpadas de infravermelho incandescentes, que são, aliás, aquelas que eu utilizo dentro das saunas. Ok. Pronto, porque por acaso a que eu tenho aqui, ela é vermelha, a que eu tenho na sala, mas já não me lembro se é incandescente ou não. Já não me lembro quando compramos, se é ou não. Mas uma coisa que me acontece é, por ser vermelha, parece que pode ter a vantagem a nível de luminosidade, mas parece que mentalmente me estressa mais porque estamos muito habituados a associar o vermelho a coisas negativas. Então acho que pode ter, digamos, o duplo efeito, e aí acho que é importante cada um testar e ver o que funciona. Claro que uma coisa que nós temos, e é algo que eu gostaria de mudar, é nós temos a luz no teto, não é? Mas eu no quarto acho que preferia ter a luz à linha da cama ou abaixo, porque uma das coisas também que eu li é nós a partir agora 5 da tarde, mais ou menos, é quando se põe o pôr do sol, o pôr do sol já não está acima de nós, está à linha dos nossos olhos ou abaixo. Então aquilo que eu vi foi que era bom ter as luzes linha dos olhos ou abaixo, também para, de certa forma, simular aquilo que temos com a luz natural do sol. Sim. Então, de preferência, todas as fontes de luz não naturais, artificiais que tens em casa, sejam elas LEDs bons ou incandescentes, convém estarem à altura do nosso corpo, não acima da cabeça. Falando das lâmpadas de infravermelho, são estas, são incandescentes.
Esta é só uma marca qualquer que por acaso tinha aqui dentro de um vaso, nem sei como é que isto estava aqui agora, mas eu ando sempre com estas coisas espalhadas em casa, né? Então isto tem o tal filamento que sobreaquece Sim, e só manda luz vermelha visível e infravermelha. E isto é ok. ótimo para utilizar à noite. A mim faz-me sentir como se tivesse a lareira acesa. Agora por acaso tenho acendido a lareira, dá-me a mesma sensação. Sim, sim. Também acredito, lá está, uma questão de hábito, não é? Sim. Bem, já me Ah, habituei, já são alguns anos, 3 anos ou assim, que estou sim, a viver pronto, claro, quando vêm convidados à minha casa, estranham um bocado, mas é engraçado porque cedo ficam, quando estão sentados no sofá, cedo ficam com sono por causa do ambiente de luz que eu tenho na minha casa. sim, sim. Eu acho que Provavelmente dá também. mais sono, é verdade. Isso sim, sem É. dúvida. Sim, depois, mas lá está. Mas não é o que nós queremos à noite. É claro que se eu estiver numa festa, eu quero estar estimulado, se for esse mesmo propósito. Mas eu, se estiver em casa e quero ter um sono bom, então a luz convém ser controlada. Agora, nós temos todos o hábito também de ver televisão. A televisão é uma grande fonte não natural e artificial destas coisas. Por isso é que eu, mesmo assim, ando com os meus óculos amarelos e laranjas ou vermelhos à noite Uhum. em casa. Sim. Os chamados Blue, uh, blue light blockers. blue light blockers. Yeah. Sim. Por É acaso, isso. eu comecei a usar uns, não uso regularmente, porque às vezes esqueço-me, mas na pulseira, na UP, já tem vezes suficientes para ele me dizer o impacto que tem na minha recuperação, e o que ele diz é que quando eu uso os óculos, a minha recuperação é melhor 4%, basicamente. Só? Ok. Sim. Mas tu estás a falar de um relógio? Não, da UP, Não. desta Da pulseira. UP. Mas isso não está sempre a emitir Bluetooth? Tá, provavelmente tá, sim. Yeah. Porque eu acho que ainda há pouco É tempo li como a sobre Oura, isso. o Oura é igual. Eu Mas o Oura neste tem, momento acho não que tenho o o Oura Oura, tem uma função de Airplane Mode, não tem? mas, mas ele consegue registar. Uhum. A Tu consegues Oura meter. acho que é o único que consegues pôr em Airplane Mode, ele registra tudo e quando colocas no teu carregador magnético é quando ele ativa e tu podes descarregar os dados. Ok. E depois voltas a meter em Airplane Mode quando metes outra vez no teu corpo. Eu se comprasse algum tipo de tipo esse Oura Wearable. Ring, Sim. o wearable seria o Oura Ring. Sim. Agora, relógios assim ainda não tenho conhecimento de nada que tu possas de facto meter em Airplane Mode, em modo avião, porque É assim, eu meto sempre o telemóvel em modo de avião à noite. E lá tenho está, mesmo. Mafalda. Então, olha, ainda bem que estamos neste podcast, porque agora vou dizer uma coisa para ti que vai ser útil para toda a gente. Mesmo, desculpa dar-te esta notícia, ok? Mas mesmo com o telemóvel em modo avião, tu pensas, já não há sinal entre telemóvel e relógio, correto? Certo? Tens Bluetooth ainda. Isso não Só desliga. que ele, o relógio, está Sério? sempre a pulsar Bluetooth à procura de quê? De um receptor. Então ele está-te a bombardear o teu corpo na mesma. Tu estás a dormir na mesma cheio de Bluetooth. Sim, sim, era o que estavas a falar há bocado quando estavas a mostrar o telemóvel, tu desligavas os três, desligavas, metias em modo voo, desligavas o Exatamente. Bluetooth e desligavas a internet, pronto. Exatamente. O Bluetooth continuo com ele ligado, é a próxima alteração, mas o Airplane Mode, isso já mete há algum tempo. Yeah. Mas sim, mas a questão da Oura e da UP, não sei se a UP tem essa mesma funcionalidade que a Oura. Não, acho que não tem. Acho que não tem. Aliás, eu no meu Instagram estou mesmo já fiz uma lista de conteúdo que vou fazer sobre estas coisas que ninguém mostra isto. Eu tenho estes Sim. aparelhos todos que custaram milhares de euros que eu consigo demonstrar esse tipo de pormenores. Tipo, eu desliguei, pus o telemóvel em modo avião, então o meu Oura Ring já não está a emitir. E eu consigo mostrar, não, isto aqui está constantemente a bombardear na mesma. Sim, Ou isso, ou o relógio, o smartwatch. sim, sim. Né? Depois lá está, depois é uma questão de pesar as coisas. Se o, no meu Yeah. caso acho que isso não acontece, mas se o facto de eu usar, por exemplo, a pulseira me faz fazer exercício físico, ok, tenho o Bluetooth, mas faz-me fazer exercício físico sem a pulseira, não fazia Yeah. exercício físico, depois é um bocadinho pesar as coisas. No meu caso não, Yeah. faço exercício físico no matter what, Yeah. mas acho que é sempre preciso pesar, ok, quais são os benefícios e o que é que eu estou a perder se usar ou deixar de usar. É sempre Yeah. pesar um bocado as coisas. É mesmo isso. O último tema que gostava de falar, que já falámos, introduzimos um bocado, que é o sauna e o infrared. Queres-nos falar um bocadinho do sauna,
do sauna que tu tens e, digamos, a peculiaridade que tem de ter o infrared e também a questão do zero EMFs. Pois lá está, é que depois todos estes temas interessam-me tanto e estudo muito e falo à vontade sobre eles, mas depois eles todos se também correlacionam com um fascínio que eu tenho por saunas. Então, assim, muito resumidamente, eu desenvolvi, acrescentei alguns pormenores que traz mais segurança a uns tipos a umas formas de sauna que existiam portáteis e que existem portáteis. Eu tenho 2 saunas, uma delas é um chamado sauna blanket, que é uma manta que a gente se deita lá dentro e fica com a cabeça de fora e aquilo aquece o corpo de uma forma intensa e que nos relaxa muito, faz-nos transpirar e traz bastantes benefícios. Tal e qual como uma sauna convencional, embora que a sauna convencional tenha temperaturas altíssimas e estimula muito mais a parte cardiovascular. Depois, para além desta manta, deste sauna blanket, tenho uma coisa recente que desenvolvi, que o meu sogro me ajuda a construir, a produzir, que é aquilo que eu dei-lhe o nome de Sauna Pod, que é o quê? É muito basicamente uma tenda, que é muito fácil de montar e desmontar. Tu viste lá em Amsterdão, que eu fui lá apresentar com a minha empresa no Biohacker Summit, e que tem um painel de madeira que tem lá dentro as melhores lâmpadas de alta potência de infravermelho, de vermelho e infravermelho. E eu, como tenho estes aparelhos todos malucos, consigo demonstrar o espectro de luz que estas lâmpadas emitem, que é muito similar àquilo que o Sol emite no nascer e no pôr do Sol, a nível de espectro de luz vermelha e infravermelha, que é um espectro mais completo, mais natural e sem flicker por serem lâmpadas incandescentes. E depois, para além disso, tenho a parte dos EMFs, que o tipo de cabo que utilizo e a forma como blindei aquela caixa faz com que toda a eletricidade que esteja naquele painel não venha para cima, a bombardear para cima da pessoa. Sim. Porquê? Porque eu sou um daqueles esquisitos que, quando faz sauna, gosto de não estar exposto a EMFs da fonte, ou seja, da própria sauna, porque realmente há um mercado grande e cada vez mais a crescer de pessoas que são eletrossensíveis e gostam de ir para uma sauna para relaxar e não conseguem conviver com a ideia de estar ali a tentar relaxar e ao mesmo tempo a ser bombardeados com os campos elétricos e magnéticos que as saunas emitem, no fundo, né? E há várias formas de aquecimento das saunas, né? Aquecedores convencionais, de saunas, que emitem campos magnéticos muito grandes, saunas infravermelho, depois dentro do infravermelho há muita confusão. Então, o que é esta sauna? Este sauna pod que eu tenho? São 2 terapias numa. É terapia heat therapy, né? Terapia de aquecimento através de sauna, que faz transpirar, e tens terapia de infravermelho, que estimula a mitocôndria a produzir mais energia e que ajuda a produzir também, a hidratar melhor o corpo por causa daquela questão da easy water. Porquê? Porque para produzir a tal easy water no corpo, exclusion zone water, essa água é... Eu falei dos MFs e do sol e disso tudo, mas porquê é que o sol ajuda a produzir esta easy water no nosso corpo? Porque o sol, dentro do espectro de infravermelho, há uma frequência específica que é os 1200 nanómetros. Por exemplo, o vermelho vai desde os 600 e qualquer coisa, e 30 nanómetros, até aos 780 nanómetros, mais ou menos, 800 e qualquer coisa. Esse é o espectro vermelho, a gente vê essa luz vermelha. Depois, acima disso, até aos 2000 nanómetros, é o chamado Near Infrared. E a frequência específica de 1200 nanómetros é aquela que estimula a nossa mitocôndria e as células a produzir água e a transformar a água em easy water e a criar mais hidratação celular. Então, neste caso destas lâmpadas que eu tenho, tem a luz vermelha visível, que é bom para a produção de colagênio, para a pele e para tudo o que é feridas, cicatrização, etc. É muito bom nesse aspecto. Depois tem o espectro completo de Near, Mid e Far Infrared, sendo o Near aquilo que estimula a mitocôndria a produzir energia e que tem lá dentro também a tal frequência de 1200 nanómetros que ajuda a produzir easy water. Então, e o Far Infrared, que é no fundo aquilo que a gente sente como calor, é uma fonte de energia de calor. Então, quando se fala de Far Infrared, não é nada mais do que calor que a gente sente. O nosso corpo também emite Far Infrared. Eu até tenho uma câmera que liga ao iPhone, que eu ando às vezes assim atrás das pessoas a filmar o infrared das pessoas. Eu não sei se não te sei mostrar isso, mas eu tinha lá isso em Amsterdão.
Eu gosto destes aparelhos porque uma coisa é falar, outra coisa é tipo de ver e de mostrar, estás a Sim, ver? sim, sim. Então, é isto, epá, eu adoro esta sauna porque, epá, transformou a minha vida, ajuda-me imenso em mim, principalmente quando faço à noite, faz transpirar muito rápido, não é preciso pré-aquecer durante meia hora, uma hora, como em saunas convencionais, é fácil de montar e desmontar, não é tão cara como essas saunas, que custam 5, 10 mil euros, esta anda o PVP 1990 euros, mas há sempre descontos que vão aparecendo, pessoalmente agora estou com um desconto de 20% de Natal, a decorrer até ao fim deste ano, penso eu. Um, é isso, Mafalda. Uma das coisas que eu te perguntei em Amsterdão e que eu achei interessante é que a sauna tem espaço para 2 pessoas e Ou tu 3. tens ou 3 assim, digamos, É mais para confortável, 2, é sim. mais para 2. Sim. Tu tens as lâmpadas infrared no meio e uma das coisas que eu te perguntei na altura e que também acho que é importante, já que estamos a falar Sim. nisto, trazer aqui, é se para ter os benefícios do infrared se precisa estar exatamente no meio, porque se dá para 2 pessoas e se as lâmpadas estão só no meio, se os benefícios do infrared, se a pessoa precisa estar no meio ou se dá para estar a apanhar basicamente aqui e do outro lado a outra pessoa. Yeah. É assim, claro que se estiveres mesmo em frente ao painel, a intensidade da radiação da luz infravermelha é maior, mas a própria tenda, o material no interior é meio refletivo, então a luz propaga-se no interior da tenda. Ele espalha-se, mas é claro que se estiveres mesmo em frente ao painel, tens mais... Se quiseres, por exemplo, se tiveres uma lesão nas costas, no ombro, é melhor estares diretamente à frente do painel com nesse local. Faz sentido. Yeah. E diz-me uma coisa, que é agora sim a última pergunta que eu te queria fazer. Onde é que as pessoas te podem encontrar a ti e aos produtos da Prasanna Health? Então, o meu Instagram, que é lá que eu estou mais, é Gabriel Bliss, Gabriel B-L-I-S-S. Eu estou a fazer conteúdo mais em inglês, porque lá está, eu vendo coisas para o mundo inteiro, e ainda por cima, mais metade dos meus seguidores não são assim tantos, 5 mil e poucos, mas mais metade percebem inglês e não percebem português, Sim. então, é isso. E depois, o meu site, a minha loja é prasannahealth.com, prasannahealth.com, e tenho o Instagram da Prasanna também, prasanna.health. Yeah. E as pessoas podem mandar mensagens para lá. Eu agora demoro um bocado mais a ir respondendo às mensagens. Quando são urgentes eu respondo logo, obviamente, Sim. mas é muita coisa a acontecer. É que Sim. este não é só o meu negócio, este não é o meu negócio, quer dizer, é o meu negócio principal, porque eu dedico bastante tempo a ele, né? E quero que isto vá para a frente cada vez mais, porque realmente o meu objetivo, desde que eu... Se calhar isto é importante, porque agora já vou tocar um bocado mais na parte emocional e coração, mas quando eu estive muito doente e acamado durante 1 ano e meio, 2 anos, aquilo que eu pedi, na altura eu nunca fui muito religioso, nunca pratiquei assim muito religião, mas disse em voz alta: Deus, por favor, se houver alguma coisa que eu possa fazer para me curar, e se eu me conseguir curar, dá-me as forças de maneira que eu um dia depois possa retribuir para a humanidade ou para as pessoas alguma coisa, não sei através de quê, mas alguma coisa para as ajudar. Então acho que isto aqui das saunas e os meus produtos é uma forma de fazer isso. Ao mesmo tempo, o dinheiro é um bocado... é relevante e não é, porque senão sem dinheiro não consigo avançar com nada, né? Mas realmente tenho uma missão por trás, que é trazer coisas boas para as pessoas que eu não encontrava para mim na altura, né? Sim. Eu procurei muito destes produtos para mim e não encontrava, ou então eram muito, muito, muito caros, exagerados, e eu não podia comprá-los. Então eu queria funcionalidade, portabilidade, preço, segurança, nível de MFs e funcionarem mesmo, é isso. Sim. Muito bem, muito obrigada, Gabriel. Foi um prazer ter-te aqui connosco. Eu vou partilhar tanto o site como o Instagram teu e do Prasanna, depois os links, para ser mais fácil as pessoas acederem. Muito obrigada, tenho a certeza que os nossos ouvintes aprenderam muito. E foi um prazer ter-te aqui comigo. Obrigado, Mafalda. E estás a fazer um bom trabalho, e obrigado por escolher as pessoas como eu, e até a doutora Ana Moreira, e recentemente o Ricardo Pinhão, não foi? Sim. É a grande amigo também, então bom conteúdo que estás aí a partilhar altamente. É isto que estamos a precisar em Portugal.